Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um resumo da lição da Escola Sabatina aqui no canal Escola da Esperança. E hoje, segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, e o título de hoje é A Páscoa. A Páscoa, querido amigo, querida amiga, no hebraico significa Penash, que significa, traduzindo, passar por cima, ou seja, refere-se ao momento em que o anjo destruidor passou sobre as casas dos hebreus, cujos os umbrais estavam marcados com o sangue do cordeiro, poupando os primogênitos ali presentes, como está descrito em Êxodo capítulo 12, versículo 13. Agora, é importante eu detalhar um ponto, que a Páscoa, ela era, digamos assim, um símbolo profético do sacrifício de Cristo. Tanto que no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, quando João Batista diz que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós podemos perceber que essa celebração, ela apontava, né, para o Calvário, onde Jesus ali derramou o seu sangue para salvar a humanidade. E essa substituição do Cordeiro pelo Messias e o sangue como meio de proteção do juízo de Deus também foi evidenciado nesse episódio de Êxodo capítulo 12. Ou seja, assim como o sangue salvou os primogênitos da morte lá no Egito, o sangue do Cordeiro salva o crente da condenação eterna. É interessante que o guia de estudos de hoje, especificamente no parágrafo 1, que tem como base ali Êxodo capítulo 12, versículo 1 a 20, percebemos de que Deus ele inicia as instruções não sobre a fuga, mas sobre a adoração. Ou seja, a instituição da Páscoa, ela foi instituída, na redundância da palavra, né, como o memorial da libertação. E cada família, como diz a lição de hoje, deveria preparar um cordeiro, e nenhuma parte desse cordeiro deveria ser desperdiçada. Se a família fosse pequena, deveria dividir com outra, e essa celebração seria anual, como uma recordação viva do livramento. A lição ainda destaca que o sangue do cordeiro nos umbrais seria um sinal de proteção, e o juízo passaria sobre as casas marcadas. Ainda no segundo parágrafo, destaca que a festa, ela deveria ser o memorial eterno do livramento, ou seja, a festa da Páscoa, né? E a palavra Páscoa, como a gente já destacou lá no comentário sobre o título de hoje, simboliza passar por cima. E isso, querido amigo, querida amiga, reforça a identidade espiritual e também nacional de Israel. Rapidamente, eu quero destacar alguns pontos para vocês, tendo como base os textos bíblicos de hoje, segunda-feira, dia 28 de julho. Êxodo capítulo 12, versículo 3 a 6, fala ali que cada casa ela deveria ter um cordeiro sem defeito. E isso, como eu havia falado anteriormente, apenas reforçando esse conceito, simbolizava, ou melhor, era um símbolo de Cristo puro e também inocente. E aqui eu posso destacar que a salvação ela é pessoal, mas também ela pode ser compartilhada, uma vez que nós aceitamos essa salvação, então a gente compartilha essa mensagem. Êxodo capítulo 12, verso 7, falando sobre o sangue nos umbrais, ali era o sinal de salvação. Da mesma forma, o sangue de Cristo nos cobre do juízo divino.
quando a gente analisa Êxodo capítulo 12, versículo 8 a 11, comer o cordeiro com ervas amargas e pães sem fermento tinha um significado. Por exemplo, as ervas amargas ali representam o sofrimento da escravidão. E o fermento? O fermento, então, era uma representação ou um símbolo do pecado. Por isso que era, então, sem fermento, né? Sem esse tipo de consumo. Êxodo capítulo 12, versículo 12 e 13, Deus, ele julga os deuses do Egito e poupa os marcados pelo sangue. Ou seja, onde tinha aquela marcação ali nos umbrais, nas portas, né? Nós chamamos aqui, é muito comum chamar de marcos, né? Percebemos que ali a salvação e o juízo, eles também caminham juntos, aí esse equilíbrio, né? Entre a salvação e também o juízo. Quando a gente analisa Êxodo capítulo 12, versículo 14 a 20, percebemos de que esta festa, a festa da Páscoa, ela era uma festa, digamos assim, perpétua, né? E seria uma lembrança constante da libertação do povo. Por isso, precisamos renovar diariamente a nossa gratidão pela salvação de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Diferentemente dos nossos dias, onde a festa da Páscoa tem um teor, né, um foco totalmente de comercialização, enfim, nós temos que analisar numa outra perspectiva. Quando a gente analisa a pergunta 2, que tem como base também Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 a 20, quando a gente já analisou anteriormente, né, todos os aspectos, vai ficar um pouquinho mais, entre aspas, né, fácil da gente poder analisar. Qual é a pergunta? Quais instruções específicas Deus deu a Moisés antes de Israel deixar o Egito? Qual foram as instruções? Deus, querido amigo, querida amiga, ele instruiu sobre como celebrar a Páscoa, ou seja, escolher um cordeiro sem defeito, sacrificá-lo, aplicar o seu sangue nas portas e comê-lo com ervas amargas e pão sem fermento. A ênfase estava na adoração e também na preparação espiritual para a libertação. Então a gente percebe aqui vários aspectos, né, que antecederam a libertação do povo do Egito, né? Também deveria haver uma ação, também deveria haver ali algo que eles deveriam fazer. A terceira pergunta, que tem como base bíblica Êxodo capítulo 12, versículo 13 e 14, a pergunta é a seguinte, na verdade são duas perguntas, né? A primeira é o que o Senhor faria pelo povo quando a última praga viesse? E a outra pergunta, dentro dessa terceira pergunta, é o que tudo isso simboliza? É importante a gente destacar que o Senhor ele passaria por cima, né, das casas marcadas com sangue. E isso pouparia os primogênitos da morte. E aí vem a segunda parte da pergunta, o que que isso simboliza? Isso simboliza a salvação por meio do sangue do Cordeiro, que é Cristo, e o juízo divino, sendo evitado pela fé no sacrifício. Vamos destacar as nossas lições. A primeira lição é que a adoração ela vem antes da ação. Antes de agir, devemos priorizar a adoração a Deus. Segunda lição é que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Somente o sangue de Jesus nos livra do juízo. Terceira lição é que famílias devem se unir na fé. A celebração era feita em família, ou seja, a celebração da Páscoa, né? Hoje, a salvação deve envolver todos os nossos entes queridos. É evidente que o convite, o compartilhamento deve ser feito, porém, é importante entender que nós devemos orar por eles, devemos então dar um bom testemunho, devemos ajudá-los, devemos então estender o convite através do Espírito Santo.
para que eles também possam celebrar da salvação em Cristo. A quarta lição é que a lembrança da salvação deve ser contínua. E o que isso significa, querido professor, querida professora? Que precisamos celebrar nossa redenção diariamente. Não podemos ter o entendimento de que uma vez salvo, salvo para sempre. A nossa salvação ela deve ser celebrada diariamente. É fundamental a gente ter esse entendimento. Fazendo isso, nós vamos estar, digamos assim, dizendo para o nosso cérebro, né, de que nós estamos aceitando todos os dias a salvação em Jesus Cristo. Isso só vai acontecer com a presença do Espírito Santo e o entendimento daquilo que representou a salvação de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quinta lição é de que Deus julga, mas também salva. Aqueles que rejeitam a graça certamente enfrentarão o juízo, mas essa é a nossa grande promessa, a nossa grande alegria, que os que confiam em Cristo estarão seguros. Finalizando o resumo de hoje, segunda-feira, eu quero ler uma citação da escritora cristã Ellen White. Ela diz aqui sobre a importância da celebração da Páscoa como memorial. Ela destaca isso no livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 24, ou seja, dando esta importância, diferentemente, né, da importância de que boa parte da sociedade faz no foco de comercialização. E Deus ordenou a celebração anual da Páscoa para que jamais se esqueçam da libertação do Egito e que sempre se lembrassem da salvação que viria por meio do Messias. E hoje terminamos o resumo de segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, e pela graça de Deus e para a honra e glória dele, nós temos essa certeza de que, através da sua palavra, através da lição da escola sabatina, podemos entender ou reforçar esse conceito de que a Páscoa ela tem um foco totalmente diferente daquilo que muitos imaginam. Cabe a nós assimilarmos esse conceito e compartilhar com os nossos amigos, familiares, para que no próximo momento eles possam também celebrar a Páscoa, mas celebrar a salvação em Cristo Jesus todos os dias na nossa vida.